Neste vídeo vou falar sobre um assunto interessante que se refere às ondulações transversais, mais conhecidas como quebra-molas. Então, antigamente, para se colocar uma lombada, um quebra-mola, deveria seguir os dizeres da resolução número 39. E depois veio a resolução 336, que fez algumas alterações na resolução de número 39. E agora, recentemente, o CONTRAN emitiu a resolução de número 600 para melhor disciplinar a forma como é colocada a lombada, ou seja, o quebra-mola. Então, vou dar uma passada rápida sobre essa resolução. É a resolução 600, está no site do DENATRAN. Então, a resolução número 600, de 24 de maio de 2016. Ela estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulações transversais lombada física em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro, e proíbe a utilização de taxas, taxões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública. Vamos direto para o artigo 1º. A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade dos veículos de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes. Apenas ressaltando, eu sou engenheiro de formação e estou concluindo a minha especialização em engenharia de tráfego. Então esse é um assunto que é muito discutido nos fóruns de estudo, na faculdade, pois a lombada, se ela for instalada de maneira irregular, de uma maneira sem um estudo de engenharia de tráfego, ela pode causar mais problemas do que resolver o problema, pois sabemos que ela é um obstáculo na via pública e, se ela não estiver dentro dos padrões técnicos de segurança, ela pode ocasionar um acidente, ao invés de prevenir o acidente. Então, para que se possa implantar uma lombada em um local, deve-se ter o estudo de engenharia de tráfego. E aqui o artigo 1º ele é claro em dizer que primeiro deve-se utilizar outras formas de amenizar o problema do local, que é o acidente de trânsito. Talvez melhorar a sinalização, talvez inverter o sentido da via, talvez investir em campanhas educativas. Então, sinalização horizontal, as pinturas, faixa de pedestre. Então, várias alternativas estão disponíveis antes de colocar a lombada no determinado local, pois a lombada ela não deve ser vista como uma regra, ela deve ser uma das soluções, ou seja, e no caso aqui é uma das últimas soluções, pois primeiro deve-se fazer o estudo de engenharia de tráfego no local, e essa resolução ela traz aqui nos seus anexos alguns parâmetros que devem ser olhados no local, verificados e estudados para depois fazer a implantação da lombada física, ou seja, o quebra-mola. Então aqui no artigo 3º diz que existem dois tipos de lombada. O primeiro tipo, tipo A, pode ser instalada onde ocorre a necessidade de limitar a velocidade para 30 km por hora. Então o quebra-mola lombada tipo A é instalada em um local onde se deseja reduzir a velocidade para 30 km por hora. Então essa é a lombada tipo A. A lombada tipo B, ela pode ser instalada somente em via urbana local, em que não circulem linhas regulares de transporte coletivo e não seja possível implantar a ondulação transversal do tipo A, reduzindo pontualmente a velocidade máxima para 20 km por hora. Então, a lombada tipo A ela pode ser instalada em rodovia, via urbana e via urbana coletora, via urbana local. E a lombada tipo B, ela
é somente em via urbana local. Então, tem essas diferenças aí. E a tipo B reduz a velocidade para 20 km por hora. A tipo A é para reduzir velocidades até 30 km por hora no local onde ela estiver implantada. Interessante ressaltar aqui que o artigo 4º diz que após um ano da implantação da lombada, deve-se verificar a sua eficácia, se realmente houve êxito no objetivo que ela procurou atender, ou seja, que é a redução do número de acidentes e garantir a segurança e a fluidez do trânsito no local. Então, depois de um ano, deve-se fazer a avaliação de desempenho dessa lombada. Aqui nós temos aqui o artigo 5º. O artigo 5º diz que em rodovias, declividade inferior a 4% ao longo do trecho. Em via urbana e ramos de acesso de rodovia, declividade inferior a 6% ao longo do trecho. A ausência de curvas ou interferências que comprometam a visibilidade do dispositivo, pavimento em bom estado de conservação, a ausência de guia de calçada rebaixada, destinada à entrada e saída de veículo, e a ausência de rebaixamento de calçada para pedestres. Então aqui já começa a aparecer alguns parâmetros, ou seja, as lombadas elas não devem ser instaladas em declividade superior a 4% em rodovias e declividades superior a 6% em vias urbanas. Ou seja, em um pavimento onde a declividade ao longo dele estiver superior a 6%, na cidade não se deve implantar as lombadas, tendo em vista critérios de segurança. E nas rodovias são 4%. 6% de declividade seria o quê? A cada 100 metros na horizontal, o pavimento desceria 6 metros. A cada 100 metros, 6 metros de diferença de nível. Seria mais ou menos isso. Aqui no artigo 6º, a colocação da ondulação transversal na via só será admitida se acompanhada da devida sinalização viária, constituída no mínimo de... Aí aqui vem as sinalizações, não vou falar porque são várias. São aquelas sinalizações de velocidade máxima permitida para o local, aquela sinalização que indica a presença da lombada. Passando aqui rapidamente, o artigo 10º, a implantação de ondulação transversal próxima a uma interseção deve respeitar a distância mínima de 15 metros do alinhamento do meio-fio ou da linha de bordo da via transversal. Ou seja, uma lombada ela deve ser instalada no mínimo 15 metros antes de uma esquina. 15 metros antes de uma esquina. Aqui a resolução fala também que os órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via devem adotar as providências necessárias para a imediata adequação ou remoção das ondulações transversais implantadas de forma irregular ou clandestina. Então, resumindo, essa resolução 600 ela visa melhorar a implantação, ou seja, melhorar os procedimentos de implantação das lombadas físicas aí no perímetro urbano e nas rodovias. No mais, agradeço você por ficar comigo aqui até este momento, pela paciência. Apenas procurei dar uma passada na resolução 600, e ela trata de como que se procede para implantar quebra-molas. Eu agradeço você até aqui e um forte abraço para você.